Bom dia a todos, muito bom dia a todos. Live a live, é sexta-feira, já é véspera de Shabbat. Para fechar a nossa semana com chave de ouro, vamos tratar com um assunto super atual. Anxiety Relief, como aliviar a nossa ansiedade. A ansiedade, está todo mundo andando hoje com ansiedade. Vivemos atualmente num mundo high pressure, com muita pressão, muito estresse. E não somente que devemos tratar o estresse, a pressão da sociedade, cada um de nós tem seu próprio panela de pressão. Limites, objetivos e planos que a gente se coloca que acaba nos estressando. Expectativas pessoais, responsabilidades, trabalho, família, relacionamento e como atingir alegria e sucesso dentro de um quadro com tanta pressão. É óbvio que isso é uma pergunta que tormenta toda essa sociedade. Todos nós sofremos como aliviar o nosso estresse. Em primeiro lugar, devemos saber que um pouquinho de estresse é indicado. O ser humano ele precisa um pouco de estresse, faz parte da nossa vida. Quando olhamos na Torá, na própria Bíblia, está escrito no início, Deus criou o mundo a partir de caos. O mundo era tohu vavohu, ela era um caos total. E a escuridão estava na face da terra. Depois Deus falou, haja luz, e veio a luz. E Deus viu que a luz é bom. Realmente, em seguida, se separou a luz da escuridão. Mas tudo começa com escuridão, com dificuldades. Para poder ter a luz, ela tinha que ser criada, porque o estado natural, o estado que procede à luz é a escuridão. Por isso, também em nossas vidas, devemos passar um pouquinho de estresse, mas tem que ser bem administrado. Tem que ser nas medidas certas, que nós podemos administrar. Quando a ansiedade e o estresse começam a tomar conta da nossa vida, é um problema. Agora, óbvio, a nossa aula de hoje não trata um caso quando alguém precisa ver um psicólogo ou um analista porque a situação foi totalmente fora do controle. Às vezes, precisa medicamentos. Obviamente, não é bem o nosso assunto. Mas aqui vamos tratar do estresse do dia a dia, que todos nós passamos, como administrar isso aqui segundo a ótica da Torá e a ótica da Kabbalah e Hassidut. Está escrito o seguinte, tem uma frase, Da'agah belev ish, se alguém tem uma preocupação, se alguém tem algo que lhe incomoda, yashchena lacherim, ele tem que fazer algo para se aliviar. Só a palavra yashchena não é uma palavra comum. E ela possui três explicações. Se alguém tem uma preocupação, se alguém está estressado, se alguém está sofrendo de ansiedade, ele precisa fazer um plano, realizar um plano de 3 etapas que são ligadas com a palavra yashchena. O que é yashchena? Primeira palavra yashchena significa ele deve diminuir e proporcionar a dificuldade. Muito do nosso estresse e uma grande parte da nossa ansiedade é porque nós pegamos as dificuldades da vida e tornamos eles difíceis para suportar.
é a nossa percepção que exagera e agrava a situação. E precisamos fazer a primeira etapa, Yashchena. Devemos realmente abaixar, diminuir o fogo. Não é tão ruim. E começar a ver que aquela dificuldade que a gente achou é impossível tolerar, ela tem que ser diminuída. Pegar nossa ansiedade e dimensionar isso aqui nas medidas toleráveis é passo número 1. Depois tem um outro assunto, que também faz parte da palavra Yashchena. Uma pessoa tem que ignorar aquela dificuldade por algum tempo. Não ocupar toda a sua mente. Nós sabemos que uma pessoa não pode pensar de duas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes, por causa da nossa ansiedade, a nossa chamada dificuldade, algo que nos tormenta, esquecemos de cuidar dos assuntos muito, muito mais importantes. Mas nós somos tão envolvidos, tão integrados nessa dificuldade que está nos causando tanto estresse e agonia, que a gente esquece dos assuntos mais importantes. Por isso, a segunda explicação, Yashchena, significa o seguinte: ignora o assunto por algum tempo. Tira-lo da tua cabeça. E começa a se dedicar para os outros assuntos que são mais importantes. E logo você vai ver que aquele assunto não deveria te trazer tanto estresse. Depois, a terceira explicação da palavra Yashchena. Yashchena significa que você tem que articular o problema. Falar com alguém sobre a tua dificuldade. É interessante, quando nós falamos sobre nossas dificuldades, acontece normalmente alguma coisa interessante. Na medida que conversamos, nós mesmos percebemos que a dificuldade não é tão grande que nem nós achamos. Inicialmente era tão grande que achamos que nos vamos enlouquecer. Achamos que nós somos numa conceito bem brasileiro. Uma sinuca de bico. Não tem saída. E o estresse tomou conta de mim totalmente. Por isso, o que eu devo fazer? Devo ir lá para uma outra pessoa. Uma outra pessoa que tem a capacidade de ouvir e deixar a gente expor a nossa dificuldade, articulando, realmente falando dela, colocando ela em palavras. Aqui, a nossa fala realmente é indicado. É um dos tipos de fala que nós falamos nos últimos dias que tem que ser elaborado. Mas o que acontece quando falamos com outra pessoa? Não somente que aquela pessoa vai nos dar um conselho, algo que nós mesmos nós não pensamos. Não. Aqui acontece algo mais profundo. Na medida que nós falamos com os mínimos detalhes sobre nossas dificuldades, a gente começa a ver que não é tão difícil e tão ruim que nem nós achamos. Pelo motivo que palavras limitam. Antes que estava nossa mente sem palavras, ou sem sentir as palavras, achamos que aquilo é infinito, aquela dificuldade ilimitada. Mas na hora que fomos forçados a dimensionar, equacionar a nossa dificuldade em palavras, ela ficou totalmente diminuída, bem diminuído, bem definido. Por isso, temos a terceira explicação. Está passando estresse? Procura um bom amigo, um mentor, com quem que você pode falar. E esse mentor, ele tem que saber que ele está lá, não para te dar um conselho, não para te guiar. Esse mentor é alguém que sabe internalizar e ouvir, deixar você se expressar até o fim. Na hora que aquele mentor recebeu algo definido, a solução já veio. A gente percebe que aquela dificuldade não mereceu todo aquele estresse que nós achamos.
Por isso, temos 3 explicações nessa palavra yashchen. São 3 explicações como diminuir o estresse. Número 1, você tem que realmente fazer um trabalho sozinho. Eu estou nervoso do quê? Essa ansiedade vem do quê? Um problema assim? Será que merece tudo isso? Ou eu estou indo fora do controle? Dimensiona o assunto. Número 2, ignora por algum tempo. Te dedica a um problema maior, algo mais sério. Esse problema vai desaparecer. Você vai ter ansiedade. Vai diminuir a ansiedade. Número 3, vai falando da tua dificuldade com outra pessoa. Elabora, fala, articula. E na medida que você vai articular e dimensionar a tua dificuldade, ela vai ficar muito menor. Aqui percebemos, de novo, o poder da nossa fala. A nossa fala, ela tem conceitos opostos. De um lado, ela diminui um problema, mas, por outro lado, a nossa fala pode trazer novas ideias. Por isso, no ensino, quando a pessoa que ensina tem uma boa didática, ele explica bem, na medida que ele explica, ele mesmo ganha um novo approach para o assunto, novas ideias, onde que isso desperta novas fontes de sabedoria na mente dele, através da sua fala. Muitas vezes começamos a falar sobre o assunto, achamos ele pequeno. Mas na medida que a gente começou a falar, mais uma ideia. E essa ideia veio tanto no comprimento da ideia, no largura da ideia, na profundidade da ideia, conforme nós sabemos que mesmo na ideia existe comprimento, largura e profundidade. De repente, aquela ideia, através da nossa fala, ganhou tanto espaço. Isso também acontece quando a gente fala. Também, quando falamos sobre a dificuldade, falar define. Na hora que define, ela é diminuída. São dons e segredos da fala, do nosso poder de falar. Por isso, para terminar a nossa semana, vamos realmente aproveitar esse dom de falar para tudo que faz a gente crescer na vida. Dá para a gente uma oportunidade de se elevar. E com isso, novos horizontes se abrem para nós. Nada de estresse, nada da angústia, nada de tudo isso aqui que nos incomoda. Ao contrário, a nossa fala traz novas ideias e novo crescimento. Shabbat Shalom para todos e vamos com tudo. Somos fortes. Só para terminar, que muitas vezes passaram pessoas na frente do Rebbe, já mencionei isso algumas vezes nas nossas aulas, e eles falaram para ele: olha, Rebbe, eu estou estressado, estou sofrendo ansiedade. O Rebbe sempre falava a mesma resposta: de onde que vocês têm tempo para ficar com estresse? Colocam os planos na prática, vão crescendo na vida, tem tanto para fazer, e vamos em frente. No stress. Zero stress. Sucesso está com nós. Shabbat Shalom a todos.